Iniciando então o nosso estudo de Efésios, no primeiro capítulo, relembrando àqueles que não puderam ou estar na aula presencial ou assistir pelo online, na nossa primeira aula de Efésios, nós vimos que esta era uma carta muito circular, uma carta que não somente foi lida pelos cristãos de Éfeso, mas também foi muito circulada, transmitida a cristãos de diversas localidades, de outras igrejas, tais como a igreja de Laodiceia, por exemplo. Né? Por quê? Porque esta é uma carta muito impessoal de Paulo. Ela não é uma carta que tem muita pessoalidade, muitas informações pessoais, como nós brincamos na aula passada, que Romanos, por exemplo, no seu último capítulo tem. Quando você lê o último capítulo de Romanos, você vê que desce uma síndrome de brasileiro em Paulo que começa a mandar abraço para todo mundo. E cita mais de não sei quantos nomes ali. Nós não temos essa pessoalidade, tão presente no livro de Efésios. Por quê? Porque ela é uma carta que trata sobre o propósito eterno de Deus para com a sua igreja em Jesus Cristo. Ele faz isso nos primeiros 3 capítulos, eu vou até voltar ao slide que nós vimos, o último slide da aula passada. Ele faz isso nos 3 primeiros capítulos, enfatizando a posição do cabeça, Jesus Cristo, a posição do seu corpo, a igreja, e a mensagem do Evangelho, do mistério do Evangelho, que segundo Paulo estava oculto nos séculos anteriores, mas que foi revelado à igreja. Do ponto de vista de Jesus Cristo como o cabeça deste grande propósito de Deus, nós vemos as grandes bênçãos deste cabeça nos versículos 1 a 14, e nós vemos também uma oração de Paulo fundamentada no cabeça de Jesus Cristo, dos versículos 15 a 23. Já no capítulo 2, nós vemos que este corpo, a igreja, ela é constituída, ela é fundada por meio da graça. Isso na primeira parte do capítulo 2. E que esta graça, que não é por obras, como diz o capítulo 2, gera paz entre gentios e judeus, formando um grande corpo, formando um grande lugar para o repouso do Senhor. Um lugar para a presença de Deus, que é difundida no final do capítulo 2 em 3 grandes ênfases: uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. Já no capítulo 3, ele fala sobre o mistério do Evangelho e termina com mais uma oração. Esta nós chamamos de a parte doutrinária do livro de Efésios, os 3 primeiros capítulos. Os últimos 3 capítulos, ou seja, os capítulos 4, 5 e 6, são capítulos que tratam mais de questões práticas da vida cristã. Se nos primeiros 3 capítulos Paulo trata de toda uma doutrina sobre o plano de Deus, o propósito de Deus, o evangelho de Deus, a graça de Deus, quem é o cabeça, quem é o corpo, agora ele passa para a aplicação da doutrina que ele explicou nos primeiros 3 capítulos. Ok? Estão comigo? E aí ele fala sobre os dons que edificam o corpo, sobre uma conduta apropriada, o nosso andar, o nosso viver, sobre o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos com o próximo e a armadura de Deus. Lembrando então que um propósito do livro de Efésios é a unidade eclesiástica, a unidade entre os judeus e gentios, a unidade do corpo de Cristo. Né? Nós temos um único cabeça, todos os cristãos, todos os crentes professos têm um único cabeça, que é Jesus Cristo o Senhor. É um livro que busca dar instrução aos convertidos na fé. E também é um livro que combate a magia e o ocultismo, tendo em vista que, na cidade de Éfeso, tínhamos muito ocultismo, muita magia, muito medo, muito receio do mundo espiritual. Era um povo que tinha medo, era um povo que tinha receio do futuro, da morte e especialmente do mundo espiritual. É por isso que Paulo fala tanto no livro de Efésios sobre os lugares celestiais, sobre o mundo espiritual, sobre a nossa luta ser contra principados e potestades nas regiões celestes. E sobre um fato muito impressionante que nós vamos ver hoje, de que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Né? E que ele constituiu Jesus Cristo como cabeça por meio da ressurreição dentre os mortos, tendo se tornado tão superior a os principados e potestades nas regiões celestiais, como diz lá no final do capítulo 1.
Então, olhando um pouco mais para o próprio capítulo 1, eu peço que você abra no capítulo 1, versículos 1 e 2, primeiramente, que nós veremos esta primeira introdução aqui. A ideia é que nós tenhamos uma leitura, uma explicação e uma conversa sobre todo esse texto. Gente, nós dividimos, então, as aulas por trechos. Nós não leremos o capítulo inteiro, ok? Esta primeira aula, ela visa somente a interpretação, a conversa, o estudo sobre os versículos de 1 a 14, que é onde existe uma transição de Paulo, ok? No grego original, a frase do versículo 1 a 14, ela é seguida uma da outra. Não existe uma pausa, não existe um ponto, não existe uma vírgula praticamente. Paulo segue desde o versículo 3 até o versículo 14 sem nenhuma interrupção. Tamanha era a sua contemplação, o seu espanto com as verdades que ele mesmo estava pregando, que ele sequer para respirar. E eu quero que nós leiamos desta maneira, ok? Nós vamos começar lendo aqui o versículo 1 e 2, depois do 3 nós vamos direto até o 14. Tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor e da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Neste amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, eu vou refazer a leitura agora, sem considerar os pontos. Vou tentar fazer isso. Pensando do ponto de vista de uma leitura mais literal possível do grego, que não tem essa pausa, como nós temos aqui nas traduções. Vocês podem ver que existem pontos aí no meio. Mas no original é como se o texto fosse seguido. Então, a frase que ele começa aqui no versículo 3, ele só termina no 14. Estão entendendo como funciona? Então eu vou tentar ler dessa maneira para vocês, ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aí a ideia é o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, tendo-nos predestinado, você vê que continua a frase, tendo-nos predestinado para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado em quem temos, não tem um ponto aqui, no amado em quem, a frase continua, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, tendo-nos revelado, essa é a original, tendo-nos revelado, não tem o ponto entre o entendimento entre o versículo 8 e 9. Tendo-nos revelado o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e tendo em Cristo sido feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, que é esse Espírito Santo, o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Entenderam? Isás. Não é lindo?
tamanha a sua contemplação das verdades celestiais. Eu fico imaginando, né? Paulo provavelmente estava na prisão em Roma, vocês se lembram? Paulo provavelmente estava preso na sua casa, né? Na sua prisão domiciliar em Roma, mais ou menos no ano 62, né? Onde ele fica preso por 2 anos pregando o evangelho. E provavelmente ele tinha um amanuense, sabe o que é isso? Um secretário, um escriba. Então, provavelmente suas cartas não eram escritas das suas mãos, e sim ditadas para outro escrever, né? Ainda mais se talvez ele estivesse preso, dependendo de como fosse, ele poderia estar algemado, não sabemos, né? Mas de qualquer modo é muito provável que ele tinha amanuenses, ou seja, escritores de suas cartas para quem eles ditavam. E eu fico imaginando, né? Paulo tão na prisão, né? Tão impactado com as verdades celestiais de Cristo, que ele começa a falar com tanto empenho, com tanta contemplação, com tanto sorriso no rosto, com tanta glória, sabe? Que ele não respira, e o amanuense vai escrevendo. Peraí, Paulo, peraí, está muito rápido. De tão apaixonado que Paulo poderia estar por essas verdades. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, um apóstolo, diferente do que nós muitas vezes pensamos, não é alguém tão especial assim. É simplesmente, segundo a palavra apóstolo no grego, um enviado de Deus. E um enviado que não vem por vontade própria. Nenhum enviado se envia. Um enviado que é pela vontade de Deus aos santos. Não santos porque são puros, são maravilhosos, santidade excelsa. Não, mas porque foram santificados pelo sangue de Jesus e que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. São aqueles que creem em Cristo Jesus. A palavra crer, fé, tem muito esse aspecto, especialmente no hebraico. O aspecto de crer, o aspecto de ser fiel também. Ok? Que a graça e a paz de nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a saudação clássica de Paulo. Essas são as 2 únicas palavras que estão presentes em todas as epístolas de Paulo. Todas, no começo e no fim. Graça e paz. Por quê? Por meio da graça de Jesus Cristo, que nós veremos um pouco mais agora nos demais versículos, por meio da graça de Jesus Cristo é que nós podemos ter paz. E aqui eu posso dividir essa paz em 3 possíveis aplicações. Primeiro, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, porque nós, como pecadores, éramos inimigos de Deus. Mas nós temos também a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz que habita no nosso coração e que nos dá paz, tranquilidade, quanto ao nosso futuro, quanto à nossa vida. Porque temos paz com Deus, temos a paz de Deus. Entendem? E não só paz com Deus, mas paz de Deus, mas paz uns com os outros. Não estamos em guerra, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Por causa da graça, que é imerecida, estão entendendo? Porque graça, a definição de graça é favor imerecido. Se podemos diferenciar graça de misericórdia, é que graça é um favor, um presente que Deus nos dá, mesmo que não mereçamos. Enquanto que misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. A ira, a paciência de Deus, a misericórdia. Mas graça é o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. Ora, se todos nós não merecemos a graça, não temos por que nos sentirmos superiores uns aos outros. É por isso que não estamos em guerra uns com os outros, é por isso que estamos em paz uns com os outros. Porque temos a graça, estamos em paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz uns com os outros. Especialmente no contexto de Efésios, em que Paulo vai falar tanto sobre a paz que há entre judeus e gentios, no capítulo 2. Que de 2 povos fez um só, tendo derrubado a parede de inimizade que existia entre eles. Seguindo, e aqui nós começamos o trecho das bênçãos espirituais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fórmula clássica do livro de Efésios de se referir a Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se refere a Deus assim muitas vezes no livro de Efésios. Ao Deus e Pai de Jesus Cristo também no capítulo 1, versículo 15. Como que se referindo ao Pai da glória, como ele vai dizer. E Deus precisa ser bendito, Deus precisa ser bem falado. Ele precisa ser manifestado. Ele está sendo glorificado, ele está sendo adorado. Essa é uma
palavra de adoração ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O termo aqui no grego abençoou está no aoristo, que significa que essas bênçãos já foram dadas, já foram conquistadas por Jesus Cristo. Porque, veja, é em Cristo. Estão vendo? Não são bênçãos que Deus nos dará. São bênçãos que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Ou seja, quem primeiro conquistou essas bênçãos foi Jesus Cristo, por meio da sua obra perfeita na cruz do Calvário, na ressurreição e na entronização que Ele teve. Estão entendendo? As bênçãos que Paulo vai falar aqui não são bênçãos simplesmente terrenas, materiais, bênçãos que Ele nos dará aqui nesta terra, mas são bênçãos que Ele já nos deu. O tempo nauristo, no grego, significa isso. Já está decretado, já está consumado, ninguém mais pode mexer nisso. O que muda é a nossa experiência e o nosso desfrutar das bênçãos espirituais de Deus. Elas já estão lá ao nosso alcance. A questão que depende de nós, que aí parece-nos que a bênção nos foi dada hoje, entende? É que depende do nosso aproveitamento dessas bênçãos, nossa experiência, nossa condição. Entenderam? Então Deus é louvado. Paulo começa louvando o Senhor. E você já vê aqui que começa já um aspecto um pouco trinitário de Deus. Ele já começa a falar sobre a Trindade. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Dos versículos 3 a 6, ele fala sobre as bênçãos do Pai. Todas essas bênçãos, você vê que quem deu foi o Pai. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. Quem abençoou? Deus o Pai. O Pai de Jesus Cristo. Ó, todos os verbos estão no passado, como uma bênção do Pai. Até que ele chega aonde? E para o louvor da glória da sua graça, que ele, o Pai, nos concedeu em quem? No amado. Agora, no amado, nós temos a redenção. Agora são as bênçãos do Filho. Está vendo? Do versículo 7 a 12. E ele vai falando sobre o Filho. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. As bênçãos do Filho. Neste Cristo, nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também querido, recebemos o Espírito, as bênçãos do Espírito. E este Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então você vê já que essas bênçãos espirituais de Deus, Paulo já as divide em bênçãos do Pai, bênçãos do Filho e bênçãos do Espírito Santo. Estão comigo? Ficou claro isso? Então vamos ver primeiramente as bênçãos do Pai. A obra do Pai. Isso não significa que na obra do Pai o Filho não tem ação. É óbvio que tem. Tudo que o Pai faz, os Filho e o Espírito fazem, obviamente. Porque Deus é um só. Entende? Mas existe uma ênfase, chamamos de ênfase econômica, da Trindade econômica, de que Deus se revela e explica para nós as suas ações a partir desta revelação. Então vamos lá. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Gente, todas. Significa todas. Significa que Deus não tem mais nenhuma bênção para nos dar. Mas espera aí, não fica triste. Significa que as bênçãos que Ele nos dá no dia a dia, no nosso viver, todas têm como fundamento estas daqui. Estas bênçãos que já foram nos dadas. Tem como base, tem como raiz, como fundamento, as bênçãos que Ele já nos deu. Todas as bênçãos, e são bênçãos espirituais. Não são bênçãos terrenas. Entende? O foco de Paulo aqui são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lembre-se, o povo de Éfeso tinha muito medo do que diz respeito ao mundo espiritual. Espera aí, no mundo espiritual do qual nós temos tanto medo, existem bênçãos? Sim, existem dádivas. Existem presentes de Deus. E é feito em Cristo. E aqui deixa eu falar uma coisa. Parece uma palavra tão simples, né? Em Cristo. Parece algo corriqueiro que você lê todo dia. Em Cristo, em Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em Cristo é a expressão mais usada de Paulo em todas as suas cartas.
Em Cristo é a expressão favorita de Paulo. Você podia pensar, talvez a justificação seja o ponto mais favorito de Paulo, né? Não, não é. A justificação está muito presente em Romanos, mas em alguns outros livros ela não está tão presente assim. Em Cristo é a expressão favorita do apóstolo. Para Paulo, se você perguntasse para ele, ele diria, um cristão é alguém que está em Cristo. Em Cristo, gente, é a nossa posição. A nossa posição está em Cristo. Aos olhos de Deus, nós estamos, como igreja, assentados nos lugares celestiais em Cristo. O que Cristo conquistou, e qual foi a maior conquista do Cristo? A morte da morte, mas não foi a maior. Foi grandiosíssima. Mas o alvo final de tudo que Cristo fez foi chegar aonde? Na presença de Deus. Retornar à presença de Deus. Retornar ao propósito original. Sim, a grande diferença é essa. Se estamos em Cristo, se Ele retornou à comunhão plena com Deus Pai, como Ele tinha antes, estão entendendo? Logo, se estamos em Cristo, isso significa que a maior conquista que Cristo pôde oferecer para nós é a comunhão com o Pai. É o relacionamento com Deus. É a comunhão com a presença de Deus. Jesus não precisa de mais nada. Ele está com o Pai. E se Ele está lá, nós estamos posicionados com Ele. Ainda não vivemos isso plenamente em condição, entende? Há uma diferença bíblica entre a nossa posição e a nossa condição. Nossa condição atual não é esta. Porque nós ainda estamos nessa terra, ainda somos pecadores. Mas o fato de já estarmos em posição em Cristo significa que esta posição, este lugar, já está garantido para nós vivermos eternamente com Ele. Entende? Pelos séculos dos séculos. Porque um dia Ele vai voltar, um dia o pecado será aniquilado, a presença do pecado será banida das nossas vidas, de modo que viveremos plenamente esta comunhão. Ora, é João quem diz isso, primeira epístola de João. O que vimos, o que ouvimos, o que era desde o princípio, o que nós vimos, ouvimos, o que nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e dela vos damos testemunho, a vida eterna que estava escondida com o Pai, nos foi manifestada. Para quê? Para que tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho. Este é o objetivo máximo, para que a nossa alegria seja completa. Porque não há alegria completa que não seja em comunhão com o Pai e com o Filho. Em Cristo. É uma das palavras mais importantes do livro de Efésios. Grife essa palavra todas as vezes que você vê. Não só em Cristo, mas nele também. É a mesmo significado. Em Cristo, nele, em Jesus. Entende? Naquele, exatamente. Porque em, no grego, a preposição em é uma preposição locativa. Sabe o que significa? É uma preposição que se refere a um lugar. O nosso lugar é em Cristo. Isso é muito importante. Sigamos de modo um pouco mais rápido agora. E antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu sei que isso daqui gera muitos debates entre calvinistas e arminianos sobre o que significa exatamente esta expressão. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Agora, independente da sua posição teológica, você precisa aceitar um fato bíblico. Existe uma eleição. Como ela se dá e como ela tem que ser interpretada, aí é outra história. Mas tomem cuidado, especialmente pessoas que se dizem arminianas, quando falamos, muitas vezes, eu não sou arminiano, mas quando falam assim, de modo meio taxativo com relação à predestinação, como se predestinação fosse um termo calvinista, como se eleição fosse um termo calvinista, quando são termos bíblicos. Está na Bíblia. A questão é a interpretação de como isso se desenvolve, entende? Como isso se deu, mas está na Bíblia. Então não coloque a predestinação. Eu não creio em predestinação. Cuidado com essa frase. Você não crê na predestinação conforme os calvinistas interpretam.
Entenderam a diferença? Mas você crê numa predestinação, senão você não crê na Bíblia. Porque existe uma predestinação. Existe uma eleição. A questão é como ela é interpretada. E aí vem as diversas interpretações. Eu não vou me alongar aqui sobre isso, porque isso não é uma aula sobre calvinismo. Senão a gente vai perder um pouco o foco. Mas a questão é a seguinte. Primeiro, eleição e predestinação são duas coisas distintas. Isso é um ponto importante. Tá? Eleição é uma escolha. Predestinação é dar um destino. Entende? Predestinação é até mais simples e mais fácil, num certo ponto de vista, de nós entendermos, sendo você calvinista ou sendo arminiana, no simples aspecto de que aqueles que estão em Cristo já têm o seu destino selado, já estão com um destino pré-determinado. Agora, se isso acontece, ou pré-ordenado, se isso acontece no momento da sua conversão, se isso acontece antes, aí é outra história. Se isso acontece a partir da presciência de Deus, como diz Pedro, por exemplo, que Deus predestina a partir de um pré-conhecimento da presciência, aí os arminianos vão entender que isso significa que Deus, vendo aqueles que creriam nele, ele já os predestinou. Entende? A maneira como isso se dá, você tem uma certa liberdade de entender, de interpretar. Agora, uma coisa é fato, a eleição acontece antes da criação, é o texto que diz. Mas, olha como é delicado. E aí essa questão de que momento exatamente acontece a eleição, gera muitos debates, inclusive dentro do movimento reformado, dentro da teologia reformada, calvinista. Como você já ouviu falar nas palavras cabeludas da teologia, ultralapsariano ou infralapsariano. Alguém sabe o que é isso? Ultralapsariano é a teoria de que a eleição aconteceu antes da criação. Infralapsariano é a teoria de que a eleição acontece depois da queda. Se a predestinação, a eleição acontece antes da criação, logo Deus também predetermina a queda, o pecado. Entende? Mas o texto está dizendo que é antes da fundação do mundo. Então, segundo esse texto, somos ultralapsarianos. Mas aí existem outras interpretações. Por quê? A Bíblia também diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas Jesus morreu, literalmente, antes da fundação do mundo? Não, ele morre no ano 33 depois de Cristo. Então, não necessariamente uma frase que diz que as coisas aconteceram antes da fundação do mundo significa que elas aconteceram literalmente antes da fundação do mundo. Significa que Deus, na sua presciência, justamente já sabendo tudo o que ia acontecer, ele matou o seu filho. A morte já estava decretada, portanto, a eleição já estava decretada. Não significa que ela aconteceu em literalidade antes da fundação do mundo. E aqui são diversas interpretações de como essas coisas acontecem, entende? Então, gente, são mistérios difíceis de entender. Entretanto, uma coisa é clara. Existe uma eleição do povo de Deus. E ela tem um propósito. Deus escolheu um povo. Aí, por exemplo, vai a questão. Mas ele escolheu os indivíduos desse povo ou ele escolheu o povo como um todo? Entende? De modo mais coletivo. Sabendo que alguns creriam, ele escolheu que esses que creriam seriam um povo. Entendeu? As diversas interpretações que podem vir a partir disso. Agora, uma coisa é clara. Ele nos escolheu. Seja na sua presciência, seja antes da fundação do mundo, literalmente, cronologicamente, ou seja, cairologicamente, não só cronologicamente, mas cairologicamente, uma coisa acontece, é que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. O foco do texto não é simplesmente aqui dizer que Deus escolheu uns para o inferno e outros para o céu. Não, o texto não está focando nisso. Está longe de estar falando sobre isso. O texto está falando que Deus escolheu o seu povo para ser santo e irrepreensível diante dele no amor. O foco é esse. Ok? Ficou claro? Agora, gente, não é querer fugir da discussão, mas eu realmente acho que as coisas são tão simultâneas nisso, porque Deus, ele, pelo menos numa concepção mais hebraica, dessas questões, as duas coisas andam juntas sem nenhum problema. Deus endurece o coração de Faraó e o Faraó endurece seu próprio coração, diz o texto de Êxodo. As duas coisas acontecem simultaneamente. Uma coisa não tira a outra. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E vice-versa, a responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. E você sabe, calvinistas
exageram para o lado da soberania. Arminianos exageram para o lado da responsabilidade humana. Mas o fato é que, biblicamente, as duas coisas são verdades. São como dois trilhos que andam paralelamente e nunca se cruzam, nunca se conflitam, segundo a concepção hebraica. Para o judeu, e veja bem, os autores do Novo Testamento também eram judeus, tá? Com exceção de Lucas, todos eram judeus também. Então a mentalidade também era judaica, ainda que a Bíblia no Novo Testamento tenha sido escrita em grego. Para eles, gente, isso não é um problema. Para eles fazem uma vitamina com todas essas verdades. Nós é que queremos separar as frutas em caixas. Ok? O fato é que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Estávamos no propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Se é porque ele já sabia ou se é porque ele decretou, tome a sua opinião. Mas o fato é que nós já estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo. Se era uma mente, como eu digo, presciente ou se era uma mente decretiva, se é que existe essa palavra. Nós já estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo com um propósito: sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sermos santos e irrepreensíveis onde? Diante dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, todos seremos reunidos na sua presença, que chamamos de tribunal de Cristo, né? O momento em que Jesus Cristo reunirá todos os seus, primeiramente, todos os seus filhos, os cristãos, os crentes, ok? O julgamento dos perdidos acontece depois deste, tá? Se acontece, aí vai entrar a questão de milênio, se é no começo do milênio, se é no fim do milênio. Agora, independente da sua posição amilenista, pré-milenista sobre esses assuntos, o fato é que o julgamento dos perdidos acontece depois do julgamento dos salvos. E o julgamento dos salvos visa o galardão. Tribunal de Cristo, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para recebermos de acordo com o que fizemos, com o bem ou com o mal que fizemos durante o corpo. É o julgamento familiar. A palavra bema, no grego, para tribunal, significa um julgamento, um tribunal familiar, ou seja, é o pai reunindo os seus filhos para dar a recompensa aos seus filhos. Ok? Esse é o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, nós seremos apresentados diante de Cristo. A noiva de Cristo será apresentada diante dele. E o propósito desta escolha, desta eleição, é que sejamos apresentados santos e irrepreensíveis diante dele. O processo de santificação visa isso. Nós somos salvos, não para ficarmos como estávamos. Somos salvos para sermos transformados em santidade, em irrepreensão, diante dele, diante da presença dele, porque seremos apresentados para a comunhão com ele, em Cristo, onde Cristo está, na presença do Pai, diante dele, diante da presença de Deus. Ok? Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Esse adotado significa sermos filiados, palavra no grego, huiotesia, que significa nos tornarmos filhos. Não é simplesmente uma adoção do ponto de vista humano, em que o adotado nunca terá o sangue, o DNA do seu pai e da sua mãe. Estão entendendo? Isso não significa de modo nenhum que a adoção não é válida por causa disso. Não estou dizendo isso, vocês estão entendendo? Estou dizendo que o ser humano não tem essa capacidade de colocar o seu DNA sobre outro. Ok? A não ser que você faça uma transfusão sanguínea. A palavra aqui não é essa. A palavra aqui indica que Deus coloca o seu DNA em nós. O seu espírito passa a habitar em nós. Em nossas veias espirituais corre o DNA de Deus. Somos seus filhos. Tem como um filho deixar de ser filho? Depois disso? Dessa transfusão sanguínea? O sangue de Jesus correndo nas nossas veias? Não tem como. Assim como na terra não existe ex-filho, né? Existe ex-marido, ex-mulher, mas jamais ex-filho. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso não é... Gente, veja bem. Deus não nos tornou seus filhos. Deus não nos salvou por causa da necessidade humana.
Deus não nos salvou porque nós queríamos, porque nós pedimos. Não. Deus nos salvou porque essa era a sua vontade, porque este era o seu amor, porque em amor ele nos predestinou. Não é simplesmente porque nós precisamos. Porque se a salvação depender da necessidade humana, então todos serão salvos. Porque todos precisam da salvação. Mas não é pela necessidade humana, é pelo propósito da sua vontade. É pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pelo seu bom prazer. Deus nos salvou por causa do seu próprio prazer. Porque Ele tem prazer em ter muitos filhos semelhantes ao seu Filho. Deus tem prazer em ter filhos na sua casa, na sua presença. O prazer é de Deus. O prazer maior é dele. Como diz, agora eu me esqueci o texto, eu acho que é Isaías. Eu faço tudo isso por vocês por amor de mim mesmo. É Deus quem diz. Porque isso não significa que Deus é egoísta, gente. Seguir o propósito da sua vontade não significa de modo nenhum que Deus é egoísta. Sabe por quê? Porque isso é o melhor para nós, inclusive. Isso é o melhor para nós. E o seu propósito o propósito da sua vontade é ter prazer nos seus filhos, para que os seus filhos tenham prazer nele. E ele só consegue ter prazer em nós se formos santos e irrepreensíveis. Estão entendendo, gente, a lógica de Paulo? Deus nos predestinou para termos prazer nele. Não é pecado ter prazer em Deus. É pecado buscar prazer nas coisas que Deus pode te dar. Mas não é pecado, na verdade é uma ordem ter prazer na pessoa de Deus, na presença de Deus, tão somente. Porque na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpétuas. Alegrai-vos no Senhor, repito outra vez, alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor é uma ordem. Não é condicional. Não é se você quiser, é uma ordem. Porque é o propósito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça. Você vê? Essas 3 verdades aqui, nos tornarmos filhos, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, significa que o eterno propósito de Deus é ser glorificado. Mas como? Com seus filhos tendo prazer nele. É por isso que o Catecismo de Westminster vai dizer que o propósito eterno de Deus para o homem é que o homem glorifique a Deus. E segundo uma revisão de John Piper, muito bonita, ao desfrutá-lo eternamente. Qual a melhor maneira de você glorificar a Deus? Tendo prazer nele. Desfrutando dele. Gente, qual que é, talvez, a maneira que vocês saberiam se realmente a Ruth é uma esposa maravilhosa para mim? Que não eu falar a todo tempo do quanto eu desfruto dela. Entende? Eu posso falar muitas coisas sobre ela, mas se eu não mostrar que eu desfruto da presença dela, estão entendendo? Todos os meus argumentos se tornam mais fracos. Agora, se eu começar a falar do quanto é bom, do quanto é gostoso estar com ela é muito mais honrada com isso, entende? Assim como Deus. Deus é muito mais glorificado quando desfrutamos de sua presença. Tudo isso para o louvor da glória de sua graça. O propósito eterno de Deus é ser glorificado, mas ser glorificado ao ser desfrutado. E essa graça, esse favor imerecido, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esta graça, este favor imerecido, Ele concedeu gratuitamente no amado. De graça para nós, porque para o amado não foi de graça. Para o amado teve um preço alto a ser pago. E que foi pago. E é lindo isso, né, gente? Essa é uma expressão para se referir a Jesus muito peculiar, não é mesmo? Deus nos deu graça em uma pessoa. Na posição, lembra do em Cristo? Está aqui de novo.
no amado. Ah, gente, Jesus Cristo é o amado de Deus Pai. É o amado do Pai. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E é por isso que ele tem que ser também o amado nosso. O nosso amado. O amado de nossas almas. Porque se você tem prazer em alguém, você ama esse alguém. Se você ama esse alguém, você tem prazer nesse alguém. Gente, Jesus Cristo pode ser muitas coisas. Ele pode ser seu Salvador, pode ser seu Senhor, pode ser seu Rei, pode ser muitas coisas. Mas se Ele não for o seu amado, Deus não está sendo glorificado plenamente. Porque Ele é o amado de Deus, em quem Deus, o Pai, tem todo o seu prazer. Logo, se o amado não é formado em nós, em santidade e irrepreensão, logo, Deus não tem prazer em nós. Deus só tem prazer em nós quando o Filho é formado em nós. Porque todo o prazer de Deus se concentra no Filho, no amado. Entende? Deus não tem prazer em mais nada que não seja no Filho, no amado. Então, somente quando o Filho é formado em nós, é que Deus tem prazer em nós. O amado. Uma expressão tão peculiar, porque este é um mundo de Éfeso de muitas orgias, de muitos eros, de muitas prostituições, de muito medo, em que um Deus nunca, era visto como um pai, e muito menos como alguém amável. Nesta época, nesta cidade de Éfeso, os deuses, por todas as pessoas ali, só eram vistos como criadores, como reis, como soberanos, como senhores. E causavam medo nas pessoas. Agora Paulo está dizendo que o nosso Deus é amado. É amável. É escandaloso. É escandaloso para os Efésios isso. É escandaloso. E este amado, neste amado, em Cristo, nele, neste amado, mais uma vez, temos a redenção, a remissão dos pecados. Qual a diferença de redenção e remissão? Existe? Redenção tem a ver com resgate mesmo. Tem a ver com pagamento. Pagamento de uma dívida, obviamente, contra Deus. Gente, nós fomos redimidos da ira do Senhor. Estão entendendo? Jesus pagou a nossa dívida para Deus, não para o diabo. Que isso fique bem claro. Quem é o ofendido na história? Os nossos pecados ofendem a quem? Ao diabo ou a Deus? A Deus. O diabo tinha-nos como sua propriedade a partir do momento que ofendemos a Deus e saímos de sua presença. Então ele usurpou esse reino, que somos nós. Entende? Mas Jesus, no seu pagamento de dívida, ele paga a Deus, o Pai, que estava em ira contra nós. Jesus nos salva primeiramente da ira de Deus. Sabe por quê, gente? Porque se Jesus nos salva simplesmente do diabo, então você vai entender que o diabo é o rei do inferno, quando não é. Porque o diabo sofrerá no lago de fogo. Ele será lançado no lago de fogo. O diabo não tem prazer no lago de fogo. O lago de fogo gera pesadelo no diabo. Estão entendendo? Porque ele sofrerá no lago de fogo. Ele nem está lá ainda, ele está nos lugares celestiais, no Hades, mas não no lago de fogo, na Geena. Estão entendendo? Então nós somos redimidos primeiramente da ira de Deus. Mas também redenção fala de todo um processo de sermos salvos da natureza do pecado. Entende? De sermos salvos deste mundo e aí também do diabo. Sim, das ações que vivemos por meio dos poderes celestiais.
celestiais no lado negativo, né? Agora, remissão fala realmente do perdão. Remissão é perdão. Fomos perdoados. Entende? Remissão é sinônimo de perdão. Os pecados foram perdoados. Redenção tem a ver com o pagamento de um resgate. Veja, por exemplo, Colossenses, que é uma carta gêmea de Efésios. Exatamente, da natureza pecaminosa. Exato, exatamente. De todos os nossos pecados, que são frutos do pecado original. Né? Ele nos libertou, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, ele fala. Você vê como é muito parecido, né? Texto de Efésios e Colossenses. Você quer estudar Efésios? Leia Colossenses. Você quer estudar Colossenses? Leia Efésios. Porque eles se ajudam na interpretação. Ok? Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, num certo aspecto, a redenção também fala de algo que nós provaremos e que nós ainda não provamos. Porque tem a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ainda não foi redimido. Nosso corpo ainda sofre os efeitos da morte. Estão entendendo? Nós já temos garantida a redenção do nosso corpo. Mas ainda não provamos a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo só será provada na ressurreição. Quando o nosso corpo finalmente será glorificado. Estão entendendo? Então, por isso que muitas vezes redenção é usada nas epístolas como uma referência à ressurreição também, quando a volta de Jesus. Estamos aguardando a redenção. Estão entendendo? Então, redenção pode sim, muitas vezes, como a Leia falou, ter em vista um aspecto futuro da nossa salvação. Ok? Ficou claro? Segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus é rica e maravilhosa. Que Deus, essa graça, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Gente, por causa da redenção e da remissão dos pecados que Jesus Cristo, o amado, nos deu por meio da sua graça, Deus derramou esta graça de sabedoria e entendimento sobre nós. Deus nos deu um entendimento. Deus nos deu uma sabedoria que nós não merecíamos ter. Nós não merecíamos saber o que sabemos, gente. O conhecimento da salvação, o conhecimento do evangelho é algo que nós não merecíamos nem saber. Quanto menos provar. Ele deu gratuitamente, derramou. Deus não gotejou. Deus não abriu a torneira. Deus não deu uma pitada. Deus não derramou o copo de sua graça, de sabedoria e entendimento. Deus derramou tudo. É por isso que o Novo Testamento é toda a revelação do Evangelho. Falávamos hoje sobre a Bíblia, né, de manhã. E este é o aspecto. Não há mais o que ser revelado. A revelação foi plena. O que Deus nos revela hoje em dia sempre está com base na revelação plena da palavra de Deus. E esta revelação, esta graça que Ele derramou totalmente, de uma só vez, abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, é que Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Esta é a graça que Ele está derramando, entende? Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e entendimento, tendo nos revelado, isso está no grego, tendo nos revelado o mistério da sua vontade. O mistério não das vontades de Deus para a sua vida. Não são as pequenas vontades que Deus tem para a sua vida, com referência ao seu emprego, sua família, seu casamento, seus filhos. Estão entendendo? Não, é da grande vontade de Deus, do grande e eterno propósito da vontade de Deus, que tem um alvo específico, tem um ponto específico esse alvo, essa grande vontade de Deus, que é o quê? Fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. E aqui, gente, o Cristo que é o amado, no qual temos a graça da redenção e da remissão dos pecados, se torna não mais apenas o nosso Redentor, o nosso Remidor e o cabeça da igreja. Não. Se torna o cabeça de todas as coisas. O Cristo se tornará. Jesus Cristo se tornará o cabeça, o líder, o centro de convergência de todas as coisas. Aqui Paulo introduz um assunto novo no Novo Testamento. O Cristo cósmico. O Cristo que há de ordenar
todas as coisas. Tudo estará debaixo do seu encabeçamento. Nada sairá, nenhum detalhe só, sairá debaixo do seu encabeçamento. Nada. Nenhum fio de cabelo. É óbvio que Deus é soberano, e nenhum fio de cabelo hoje sai da sua soberania. Mas você há de concordar comigo que o mundo ainda peca, o mundo ainda tem sofrimento, o mundo ainda tem morte. A justiça não é plenamente cumprida. Por mais que esteja dentro da soberania de Deus, ainda os valores de Deus não estão sendo plenamente exercidos no mundo que vivemos. Mas chegará o tempo em que os valores do Cristo ressurreto serão plenamente fundamentados, exercidos, aplicados no universo. O universo há de se convergir em Cristo. Tudo apontará para Ele, inclusive o lago de fogo. Inclusive o lago de fogo com Satanás, seus anjos e seus seguidores. De algum modo expressará a justiça de Deus. Porque a justiça também é um atributo do Senhor. A ira de Deus também é um atributo maravilhoso. Deus é tanto ira quanto amor. E tudo expressará, tudo apontará, tudo será um reflexo, uma expressão de quem Deus é, dos seus atributos, dos seus valores. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E em Cristo fomos também feitos herança. Somos a herança de Deus, gente. Está vendo que doido? Ele não está dizendo que nós temos uma herança aqui. Sim, nós temos. Mas esse versículo está dizendo que nós somos a herança de Deus. Ok? Onde Deus tem prazer. Estão entendendo? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quando ele fala de nós que de antemão esperamos em Cristo, está se referindo aos judeus, que já esperavam o Messias. Ok? Mas nós fomos feitos em Cristo herança. Esse é o versículo justamente que comprova essa ideia. Jesus Cristo é todo o prazer do Pai. Jesus Cristo é onde o Pai tem todo o seu prazer, é o seu amado pleno. Logo, se nós somos formados à imagem de Cristo, se nós convergirmos a Cristo, o Pai terá prazer em nós, portanto, nós seremos a herança do Pai. Nós seremos a herança do Pai. Estão entendendo, gente? Que lindo que é isso. Nós somos a herança de Deus Pai. O propósito de Deus Pai, o sonho de Deus Pai. Deus sonha conosco como a sua herança. E por fim, as bênçãos do Espírito. Nele, em Cristo, vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, vocês gentios, Efésios, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Quando você envia uma carta no tempo antigo, você já sabe, você envia um selo. O selo era de quase como uma parafina, né? Aquele líquido quente, que você coloca lá o carimbo, grudava ali o fundo da carta, como que dizendo, está lacrado. Se o selo tiver descolado, a carta foi aberta. Antes, ela pode ser alterada. Então, a colação é a garantia de que a carta chegará no seu destino. O selo é a garantia de que a carta chegará no seu destino. A habitação do Espírito Santo em nós. E veja, creio eu, assim como muitos também, que todos os crentes que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Uma coisa diferente entre a habitação do Espírito Santo e o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Aí é uma outra história que vai para Atos, toda aquela discussão sobre batismo e etc. Agora, que todos os crentes têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Todos os crentes verdadeiros. E esse Espírito Santo que habita dentro deles, que é a lei no nosso coração, é a garantia de que nós chegaremos ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo da promessa. E é também o penhor da nossa herança. Mesma ideia. A garantia de que a herança será conquistada. Agora sim nós temos uma herança. E a nossa herança é a presença de Deus. A herança de Deus é a nossa presença com Ele.
A nossa herança é a presença de Deus conosco. Porque seremos resgatados, somos propriedade dele, pertencemos a ele. Estão entendendo? Pertencemos a Deus agora. E, portanto, se pertencemos a ele, provaremos de sua presença, em louvor da sua glória. Finalizando, revisando os temas mais importantes e as bênçãos. As bênçãos celestiais do Pai em Cristo: eleição visando a santidade, predestinação, filiação e a graça que nos concedeu gratuitamente no amado. As bênçãos do Filho: a redenção, a remissão dos pecados, a graça em sabedoria e entendimento espiritual que nos revela o mistério da sua vontade, que é o encabeçamento de Cristo. Ok? E a herança. O fato de sermos herança para Deus. Ok? E as bênçãos do Espírito: é que ele é o selo da nossa promessa, é a sua própria presença, é a sua bênção. A própria presença do Espírito entre nós é a bênção que ele nos dá. Sermos o selo da promessa, termos o selo da promessa, o selo, a garantia de que essa promessa será cumprida, ok? A promessa do resgate da propriedade de Deus, de que estaremos com ele eternamente. Ele é o penhor da nossa herança, essa é a grande bênção que ele nos dá. E ele nos dará, ele é a garantia de que teremos um resgate, o resgate da sua própria propriedade. O Espírito Santo habita em nós. Isso significa que nós somos propriedade dele. Quem é o dono do nosso coração não somos nós, ou não deveria. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Portanto, nós somos a sua propriedade. Mas ele está habitando aqui, gente, como uma casa de campo. Ele ainda precisa resgatar essa propriedade plenamente, para finalmente conduzir todas as suas propriedades, todas as suas casinhas que ele tem nesse mundo, à casa celestial do Pai. Estão entendendo? Ele está conquistando espaço. Daqui a pouco existe o resgate da propriedade. Ele pega a escritura e fala: eu quero tomar posse plenamente agora. Estão entendendo? Então essas são as bênçãos maravilhosas celestiais do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tudo para o louvor da sua glória, né? Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor. Nos derramamos aos teus pés. Como é bom contemplar, Senhor, as tuas bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo isso, Senhor. Ficamos sem palavras, ó Deus, ao vermos, contemplarmos quem tu és e o que o Senhor fez por nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém.